Vamos abrir as nossas Bíblias. Efésios 3. Efésios 3, versículos 20 e 21. Efésios 3, 20 e 21. Vamos lá? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Podem se sentar. Estamos no ano da glória, muito falamos sobre glória, damos glória, né? Temos aí nosso versículo do ano, Salmo 111, 3. E que bom que nós estamos aqui, ouvimos o chamado do Pai, viemos aprender mais. E aí eu me incluo nisso, né? Porque a gente sempre fala que nós ministramos, mas aprendemos muito. E Deus fala primeiro com a gente, né, nos ensina, puxa a nossa orelha, e aí a gente vem compartilhar, né, o que Deus tem nos ensinado para a gente crescer junto. Lemos aqui Efésios 3, 20 e 21. E aí Deus colocou no meu coração muito sobre essa palavra, e aí eu dei o título de Deus faz infinitamente mais. Aqui, nesses versículos, nós lemos que Ele faz muito mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. E aí, vamos concordar que nós pedimos muito, né? Acredito que vocês, assim como eu, nas orações a gente agradece, claro, mas nós pedimos muito, né? Pedimos por saúde, pedimos por coisas materiais, mas que a gente também peça, né, pelo nosso crescimento espiritual. Então, nós pedimos muito. Nossas orações são cheias de petições. E, aleluia, glória a Deus que nós temos a quem pedir. Temos um Pai carinhoso, cuidadoso, que se importa, que nos ouve, que está o tempo todo atento às nossas orações, às nossas petições. E geralmente, quando a gente pede por algo, é algo que vem, né, ali no anseio do nosso coração, algo importante para nós, mas algo aqui dentro do nosso campo de visão, algo limitado, porque nós somos limitados. Mas nós temos um Deus ilimitado. A gente tem uma visão aqui, Deus pode fazer muito mais, como nós vimos aqui nesses versículos. E aí, para que Deus venha concluir na nossa vida esse muito mais, nós precisamos de uma coisa que na semana passada, para quem estava aqui no último Conexão, o Cláudio falou muito, que foi sobre fé, ter fé, acreditar, deixar o medo de lado, confiar. Ele falou muito sobre isso. Então, para nós tomarmos posse desse sobrenatural de Deus para nós precisamos ter fé, acreditar que Deus pode muito mais. Irmãos, na Bíblia, quantas promessas nós temos? E Deus cumpre as suas promessas. Nós, por vezes, falhamos como seres humanos, por vezes, infelizmente, não cumprimos com o que falamos, mas nós temos que, não, espera aí, né? Senhor, me perdoa, eu vou cumprir. Mas, por vezes, nós erramos, mas Deus não, Ele sempre cumpre o que Ele nos promete.
E quantas promessas nós temos de que Ele nunca vai nos deixar, que Ele sempre está conosco, que é o nosso Pai, que cuida de nós, que tem o melhor para nós e que tem infinitamente mais. Eu gosto, sempre que eu estou falando disso, de dar um exemplo que é simples, mas que é da minha realidade, sobre uma visão limitada. Às vezes, eu acho que eu já até falei isso aqui, mas eu sempre falo, porque é algo muito real para mim. Às vezes, eu vou compartilhar com os pastores alguma coisa, alguma ideia, alguma situação. Glória a Deus, nós temos eles, né? Para cuidar de nós. E aí, às vezes, a gente vai compartilhar alguma coisa com eles, e aí eles escutam, e aí depois vão fazer as ponderações. E aí a gente vê, pelo menos eu, que eu estava pensando desse tamanhozinho assim, e a visão deles foi muito além, tipo assim, por outras, sabe, outras vertentes ali da mesma situação. E aí eu penso, nossa, como que eu não pensei nisso? Não estava pensando nisso. Eu pensei até aqui, eles pensam mais. E eles são pessoas como nós, né? Pessoas limitadas, mas que também servem a um Deus ilimitado. Agora vocês imaginem Deus, que não tem limites, que é o dono de todas as coisas, criou todas as coisas. Como que é a visão dele? E se ele fala aqui que ele vai fazer infinitamente mais, imagina o tamanho disso. É algo grandioso, que a gente não consegue imaginar, a gente não consegue ter como uma coisa palpável, porque é muito grande. É algo dele, é algo sobrenatural. É algo lindo e algo que ele tem para mim e para você. Então, por vezes, nós acabamos ali no dia a dia, não sabe, tomando posse de quem nós somos, que somos filhos de Deus, filhos de um Pai ilimitado, que se importa, que cuida de nós, e ficamos presos ao cenário atual. Deixa eu ver aqui onde eu estou hoje, o que eu tenho hoje, o que eu posso hoje. Mas não sou eu, é Ele quem faz, é Ele quem pode, é Ele que tem todo o poder, como nós lemos lá em Efésios. Então, o poder é dele, não é meu. Eu não posso realmente, mas Ele pode. E Ele é o meu Pai. Imagina se, em outras situações, vamos trazer aqui alguns exemplos bíblicos de cenários que diziam totalmente ao contrário do que aconteceu. Um exemplo muito conhecido por todos, Lázaro. Gente, alguém morreu. Não acabou de morrer assim. Morreu, já tinha 4 dias. Já cheirava mal, como a Bíblia fala. Aí, as irmãs de Lázaro ali, com a visão limitada, né? Mas ele já morreu. Se o Senhor tivesse chegado antes, ele poderia estar aqui conosco. Nós cremos que ele estaria aqui conosco, mas ele já foi. Já foi. Mas para Jesus não tem isso. Ele é ilimitado e nós sabemos o que aconteceu. Mesmo com aquele cenário totalmente contrário de alguém que já havia morrido, o que aconteceu com Lázaro? Voltou à vida, porque Jesus, que tem todo o poder, é ilimitado, o trouxe para fora. Outro exemplo de algo que no cenário natural fazia sentido nenhum. Muitas pessoas riram de Davi querendo enfrentar Golias. Um menino franzino. Faz sentido? Naturalmente? Não faz. Mas, volto a dizer, o nosso Deus não é natural. Ele é sobrenatural. E Ele tem coisas grandiosas. Nele, nós temos na Bíblia que somos mais do que vencedores. Com Ele. E Ele vai fazendo a mudança na nossa vida. Então, esquece o cenário. Esquece o que você tem hoje, o que você pode hoje. Pensa e ora ao Deus que tudo pode, o Deus ilimitado.
e Ele vai fazer. Ele vai fazer o que você está pedindo? Não. Ele vai fazer muito mais, de acordo com a vontade dEle, de acordo com o que Ele tem para você, de acordo com o que Ele deseja para você, e eu tenho certeza que esse é o melhor. Sabe um exemplo? Eu estava pensando aqui sobre esse tema e falei assim, eu queria trazer isso, sabe, com uma história bíblica, algo para compartilhar. E aí Deus trouxe ao meu coração a história de Ana. Ana, uma mulher estéril, né, era casada. E nós sabemos, né, da responsabilidade da mulher de gerar filhos. E aí ela se via naquela situação com um cenário que as pessoas podiam dizer que era impossível, que sofria muito, que as pessoas, principalmente, né, a outra esposa do marido, zombava dela dentro da própria casa, e era uma coisa assim. Mas Ana sabia o Deus a quem ela servia, que é o nosso Deus. Ela sabia que Deus podia mudar a história dela. E aí ela confiou. Anualmente eles iam ao templo para entregar ali as suas ofertas, as suas primícias, e ela foi e orou, e entregou para Deus. Ele ficou ali de longe, vendo ela ali orando, e ela chorava, ela orava, entregando a situação dela para Deus. E ela sabia que Ele podia fazer. Ela sabia a quem ela servia. E aí nós sabemos que no outro ano, Ana já tinha Samuel nos seus braços. Deus já tinha feito ali um milagre na vida dela. Vamos abrir lá em 1 Samuel? Primeira Samuel 1. Nós vamos ler inicialmente o versículo 11. Primeira Samuel 1, 11. Podemos? E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Então ela sabia quem ela servia, ela já estava falando aqui, ó, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Eu estou aqui disponível, lembra de mim. E ela orou com muita fé, com muita força, acreditando que a história dela seria mudada. E aí, eu convido vocês a abrir agora, no 1, 26 a 28. E aqui já é a Ana falando com Eli, depois que ela já tinha recebido a grande bênção dela. E ela lhe disse: meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me esse pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Aleluia. Ela foi lá orar, ele viu ela orando, até a indagou, né, achando que ela estava embriagada. Mas ela falou para ele: olha, eu estou aqui pedindo, eu estou orando, pedindo a Deus para olhar por mim e me dar um filho. E depois que ela já tinha Samuel, ela voltou lá no templo e falou: olha, essa criança aqui,
é o resultado da minha oração. Aquela que eu fiz aqui anos atrás. E hoje eu vim aqui para cumprir o meu voto. Vim aqui para trazer o meu filho para servir ao Senhor no templo. E nós sabemos que Samuel cresceu ali, servindo ao Senhor, ela ia, eu visitava, mas ele cresceu servindo no templo, ela cumpriu o que ela prometeu. E aí, lá no capítulo 2, tem até o título de A Oração de Ana. Eu achei muito lindo, porque ela vem aqui, nós vamos ler, glorificando ao Senhor pela bênção que ela tinha recebido. 1 Samuel 2. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois eu me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não fala então orgulhosamente, nem sai da tua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se como príncipes, e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do teu ungido. E aí segue aqui mais alguns versículos. Eu achei uma oração muito linda e muito forte. Ela está exaltando o nome do Senhor, glorificando que ela estava ali de humilhada, alguém que sofria, acredito eu, constantemente, porque Penina ia lá, olha, eu tenho filhos, mas você não tem nenhum. E aí? A Bíblia fala que ela vinha e ficava futucando, Ana, você não tem filhos, mas eu tenho. Mas Deus fez com que ela saísse vitoriosa e feliz, e ela foi e cumpriu o que ela prometeu. Mas eu quero trazer aqui uma outra coisa para vocês, que é aí a chave que linka com a palavra que a gente está compartilhando essa noite. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui o versículo. Espera aí. 2:21. É o 2:21. 1 Samuel 2:21. Samuel 2:21. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Chamo vocês a atenção para voltar ali atrás, onde a gente estava falando da oração dela. Onde ela pediu o quê? Um filho. Senhor, me dá um filho, e eu o entregarei para servir no templo. Mas Deus fez muito mais. Deus fez além do que Ana pediu. Ela cumpriu, mesmo tendo um filho. Ela cumpriu o voto dela, pegou. Na Bíblia fala que foi logo depois de ser desmamado, ainda era pequenininho. Ele não cresceu dentro de casa com ela. Alguém porque ela ansiou muito, orou muito, chorou muito. Mas ela cumpriu o que ela prometeu.
Mas Deus fez mais. Você me entregou o seu único filho, tudo que você tinha. E eu vou te dar mais. Ele deu outros filhos e filhas para ela. E ela pôde ter ali aquela experiência, né, de ter as crianças em casa. E aí é que fala, outros 5 filhos Deus deu para Ana, enquanto Samuel crescia no templo. Que lindo! Deus fez além, muito mais do que Ana pediu. Ele pode muito mais do que nós pedimos. Nós somos limitados demais, mas nós precisamos pedir: Deus, abre meus olhos. Me mostra teu poder. Abre meus olhos para eu ver a quem eu estou servindo, de quem eu sou filha. Sou filha de Deus, Deus que ressuscitou Lázaro, Deus que fez Davi vencer Golias e tantas outras coisas. Deus que me dá o ar que eu respiro. O Deus que pode todas as coisas. Então, às vezes, a gente sonha assim, coisas mais palpáveis, né? Quando a gente vai estabelecer metas, a gente fala assim, metas palpáveis, né? Coisas que a gente está vendo aqui que é mais possível. Mas a gente também pode sonhar além e entregar nas mãos de Deus, porque se for da vontade dEle, se tiver de acordo com o propósito que Ele tem para a nossa vida, Ele vai fazer. Então, nós podemos sonhar além. Eu brinco, quando a gente vai falar de sonho, no dia 20, ou em alguma outra situação, eu falo assim, tá, vou falar aqui um sonho mais, né, dentro da realidade, porque eu tenho outros. Às vezes eu conto e eu mesmo fico rindo. Mas, porque são sonhos além. Coisa assim, nossa, Sumária, você é doida. Tem nada a ver com a minha realidade, mas eu sonho. Deus pode mais, gente. Deus tem ouro, prata. Ele pode tudo. Então, eu sonho ali, né, coisas aqui, mas eu sonho coisas muito além também. E aí, o dia que Deus me der, porque não é o meu esforço, nem o meu merecimento, é Ele, pela graça dEle, eu vou fazer igual a Ana fez aqui. Eu glorifico a Deus que me deu, Samuel. Eu glorifico a Deus que me deu isso aqui. Por mais que eu nunca nem imaginava, porque Ele pode mais. Eu tenho, como eu falei, esse sonho que é bem assim, né? Mas Ele pode fazer muito mais, se for da vontade dEle. E se Ele tiver preparado isso para mim. Se não for, Ele vai fazer muito mais de outra forma, que eu não estou esperando, que eu não estou planejando, mas eu prefiro o plano dEle. Eu prefiro o que Ele preparou para mim. Porque o dele eu sei que o resultado é sempre certo. O resultado é sempre vitória. Por vezes a gente traça umas metas e fracassa, né, gente? Vamos falar a verdade aqui. A gente já está em julho, e aí, e as metas que a gente traçou lá em dezembro? Acredito que muitos, isso daqui até já deixei, porque eu estou vendo que não vai dar certo. Mas Deus não tem essa limitação. Nós, às vezes, nos frustramos, mas Ele faz mais. Os planos dEle são perfeitos. E no perfeito tem alguma coisa mais ou menos assim? Tem alguma manchinha? Não tem. As coisas de Deus são perfeitas, sem erro, sem titubear, sabe? Tudo muito certo. Então, aguarda, espera, pede ao Senhor para ampliar a sua visão. Mas como que eu faço isso? Ju, ora, se relaciona com Deus, investe no TSD, em conhecer a palavra. Olha tantos exemplos que a gente tem aqui. Se você está, gente, não sei se isso vai dar certo, olha aqui, ó, vários exemplos de coisas que pareciam impossíveis, mas para Ele não é. Ah, mas será? Vem cá, ó, e vê na palavra. Pega algum versículo e fazer igual o nosso pastor fala, encuca. Fica ali repetindo, e aí isso vai virar uma verdade dentro do seu coração, porque a palavra de Deus é a verdade.
E aí você vai, sabe, ficando forte. Com a força do Senhor. Ele vai te fortalecendo. Acredita, acredita, acredita. Até o dia que você vai chegar aqui, ó. E vai falar, irmãos, o que eu tanto pedi. Assim como Ana foi lá falar no templo. Vem aqui, irmãos, o que eu tanto pedi, o que eu tanto sonhei. Aquilo com o que vocês oraram junto comigo, eu vim aqui hoje compartilhar aqui. Realizou. Deus fez. Não fui eu, foi Ele. Eu achava assim que era impossível, mas Ele fez. Então, vem e compartilha para fortalecer os outros também, que Deus pode. Ele pode. Nós somos limitados, mas Ele é ilimitado. O poder dEle não tem tamanho, gente. Deus nos criou. E nós somos tão complexos, tão diferentes. Ele nos fez. Ele pode todas as coisas. Então, não deixa a sua realidade te limitar, nem limitar os seus sonhos. Não deixa. Quando vier a limitação, mas... Não, fala aqui não. Aqui eu sirvo a um Deus dos exércitos, o único, aquele que pode todas as coisas. E aí Ele vai fazendo infinitamente mais do que nós pedimos ou nós pensamos, através do poder dEle. E aí, se você quer se surpreender, quer chegar aqui e testemunhar, quer se alegrar, ora, pede a Deus, Senhor, me ajuda a visualizar as coisas com os teus olhos, com o que o Senhor tem para mim, me mostra que o Senhor pode mais. Eu convido vocês a se colocarem de pé. Nós vamos orar, pedindo que Ele venha abrir os nossos olhos, que nós venhamos ser encorajados pela palavra dEle. E aí, eu lembro a vocês uma coisa, que no final, depois de tudo, nós vamos glorificar o nome dEle, porque a glória é dEle, é Ele quem faz, não somos nós. Então, faz como Ana, Senhor, obrigada, tenha um coração grato, chega no templo e celebra, o Senhor me deu, o Senhor fez, o Senhor realizou. Aleluia!